conflito social que se levantou recentemente, que tem dividido muitíssimo a opinião médica, não sei se tanto a opinião dos pais, cujos filhos pertencem a estas faixas etárias, nomeadamente entre os 12 e os 18 anos, mas sem dúvida a opinião de médicos. No dia 30 de julho, recentemente, a Direção-Geral de Saúde recomendou a vacinação contra o Covid-19 dos jovens entre os 12 e os 15 anos que tivessem comorbilidades, ou seja, outras doenças associadas. Menos de um mês depois, a 21 de agosto, teve início o processo de vacinação facultativo dos jovens entre os 12 e os 18 anos. As vacinas, neste momento aprovadas para serem administradas nos jovens, são as vacinas da Moderna e da Pfizer. A Agência Europeia do Medicamento já detectou casos, embora que raros, de pandemias de miocardite e pericardite nesta faixa etária. Passo a apresentar os nossos convidados, os nossos 3 convidados hoje, a quem agradecemos muitíssimo a presença. É a primeira vez também que temos jovens aqui connosco, que fará sentido ouvirmos que informação que têm, que opinião que têm, e um bocadinho também escutar os seus próprios grupos sociais, os amigos e a opinião dos familiares relativamente a esta matéria. Convidado de excelência, o professor Dr. Miguel Oliveira da Silva, que é um prazer, que eu acho que dispensa apresentações, esteve muito presente noutras polémicas anteriores que muito fragmentaram a nossa sociedade, nomeadamente relativamente ao aborto e relativamente à eutanásia, e, portanto, é um gosto que agora possamos ouvi-lo relativamente à vacinação de jovens. Foi presidente do Conselho de Ética e Vacinação para as Ciências da Vida, médico ginecologista obstetra, professor catedrático de Ética da Faculdade de Medicina de Lisboa. Muito bem-vindos e passo a palavra ao Miguel. Muito obrigado a todos pelo convite. Olá, Lourenço, olá, Ana, olá, Catarina, que eu conheço há muito tempo de outras leads, de amigos comuns, sobretudo ligados à música clássica. Eu sou um péssimo violinista amador, mas pronto, a maioria dos meus amigos, surpreendentemente ou não, são músicos, não são médicos. O que é uma sorte para mim. Mas o que me traz aqui hoje é, primeiro que tudo, agradecer a este espaço de liberdade o convite que me fez. Começar por fazer uma declaração de conflitos de interesse. Tem sido feito muito poucas, desde que começou a pandemia. E, no entanto, há tanta gente a ganhar tantos milhões. Eu não ganhei um tostão com vendas de máscaras, ou de vacinas, ou de testes, ou o que quer que fosse, nem do ponto de vista financeiro, nem houve qualquer alteração na minha vida profissional desde que a pandemia começou. Vacinei-me, isto é, aceitei ser vacinado, sou médico no Hospital Santa Maria e recebi em fevereiro e maio as 2 doses da vacina da AstraZeneca, aceitei, informei e achei que devia ser vacinado, por razões que depois podemos discutir durante a sessão. E em relação ao tema de hoje, concretamente, é verdade, eu sou obstetra, tive inicialmente as maiores dúvidas quando dezenas, para não dizer centenas de grávidas me perguntavam das diferentes fases da gravidez, e a resposta não é igual nas diferentes fases da gravidez, nem era igual há um ano, há 6 meses ou hoje, quando diferentes grávidas me perguntavam: doutor, acha que devo ser vacinada ou não? Mas esse não é o tema hoje. O tema hoje é se os adolescentes devem ser vacinados e, subjacente a esta questão, há uma outra que deve ser explicitada desde já, que é a partir de que idade devem os jovens, adolescentes, poder ter uma opinião diferente dos pais. Este é um velho problema que se põe na ética médica, classicamente a propósito das testemunhas de Jeová, quando os pais não querem que o miúdo de 15 anos receba sangue, mas o miúdo de 15 anos quer receber sangue. Não é uma questão clássica, e há outros exemplos clássicos
na história da ética médica dos adolescentes, havia uma há 10 anos, uma inglesa, que tinha recebido um transplante cardíaco com 11 anos, a Hannah Jones, aquilo correu mal, passado 2 ou 3 anos queriam fazer um segundo transplante cardíaco e ela com 13 ou 14 anos disse, não, eu não quero o segundo transplante cardíaco. Portanto, subjacente a esta questão, há uma outra que é a possibilidade dos adolescentes não pensarem como os pais. E os pais quererem que eles sejam vacinados e eles não quererem, ou vice-versa. Os pais não quererem que eles sejam vacinados, mas eles quererem. E esta é uma questão eticamente muito importante e muito interessante, que infelizmente que me toca muito como professor de ética e que não tem sido discutida em lado nenhum. Bom, podemos falar dela daqui a bocado. Eu não sou pediatra. Não sou pediatra, mas tive o cuidado de falar com pediatras antes de vir para aqui, como é evidente. Falei com 2 ilustres colegas, amigos, de uma ilustre colega minha pediatra que está ao fundo da mesa, falei com 2 colegas que escreveram e que se manifestaram publicamente, designadamente o Zé Gonçalo Marques, escreveu um artigo em 17 de julho no Diário de Notícias e 11 de agosto no Público, e o Francisco Abcacis, que se pronunciou na SIC, salvo erro, em 19 de julho. Ambos, estes 2 colegas pediatras ilustres, que eu respeito muito, de Santa Maria, acham que, em princípio, acham e escrevem, defendem, porque cientificamente, que, em princípio, não se justifica a vacinação indiscriminada de crianças e de adolescentes. Se for de grupos de risco, é diferente. Vou falar indiscriminada, universal. Explicam, aconselho-vos a leitura desse artigo, não é preciso uma grande literacia médica para os compreender, como disse José Gonçalo Marques, 17 de julho e 11 de agosto no Diário de Notícias do Público, e do Francisco, da SIC, em 19 de julho. Ora bem, o facto de diferentes países terem diferentes políticas em relação a esta questão não deve ser, enquanto tal, embaraçoso. Nós estamos naquilo que Thomas Kuhn, que é um grande filósofo da ciência, chamou, quando se referiu aos paradigmas científicos, num livro célebre chamado A Estrutura das Revoluções Científicas, por exemplo paradigmático, ele era físico, astrónomo, o exemplo paradigmático é saber se o Sol anda à volta da Terra ou está à volta do Sol, portanto, geocêntrico e heliocêntrico, mas ele, num célebre livro, A Estrutura das Revoluções Científicas, fala também na medicina e diz que nós hoje estamos naquilo que ele chama um período de ciência revolucionária, um período de ciência extraordinária, em que os factos são constantemente postos em causa todas as semanas, todos os meses, os paradigmas anteriores, de que a Catarina dava o exemplo de posições diferentes com um mês ou 2 da Direção-Geral da Saúde, os paradigmas anteriores são revolucionados e convulsionados e substituídos com uma velocidade brutal, e isso não é fácil. Não é fácil, desde logo para os cientistas, para os médicos, para os virologistas, para os políticos decisores, para a população em geral, e isso implica uma grande humildade, que a meu ver não tem havido, implica a capacidade de pedir desculpa e dizer eu enganei-me. Até hoje nunca ninguém ouviu a Diretora-Geral da Saúde, que em fevereiro de 2020 dizia para não usar máscaras, dizer eu enganei-me. E, portanto, a confiança nos decisores políticos, neste caso na saúde, é algo essencial para que a população tente entender as coisas. E não é grave haver, às vezes, atitudes zigue-zagueantes e contraditórias. Nesta fase de ciência extraordinária, o período revolucionário, como diria o Thomas Kuhn, é uma inevitabilidade. Isso tem que ser explicado. Bom, o que eu sou um simples obstetra, ginecologista, eu calmo já falou a palavra mais 2 minutos, depois é de intervir durante o debate. Mas o que eu, como obstetra, como cidadão interessado, como professor de ética e médica da Faculdade de Medicina de Lisboa, entendo, do que converso com os meus colegas pediatras e leio, é que neste momento não há razão científica que justifique a vacinação indiscriminada nos adolescentes.
nem para prevenir infecções de adultos, até porque quase 90% dos adultos já estão vacinados, nem para prevenir futuras mutações que possa haver, porque se já houver futuras mutações, tanto afetam os adolescentes como os adultos, nem por comparação com a vacina do sarampo, porque não se pode comparar o vírus do sarampo, que praticamente não tem mutações e não tem novas estirpes, com este vírus, que tem constantemente mutações e constantemente novas estirpes. E, portanto, eu sou inclinado, com todo o respeito nos meus dois interlocutores à esquerda, eu sou inclinado a, se tivesse um filho de 15, 16 anos, ou 14 ou 16, já não sei, não tenho, por um lado, tentar dialogar com ele e dar-lhe, eu não lhe dou, reconhecia-lhe, não se diz bem a autonomia, mas a competência para tomar decisões informadas, livres e esclarecidas. Isso é muito difícil. Estar bem informado neste caldeirão, estar livre e esclarecido, é muito difícil. E, portanto, a minha posição seria no sentido de dialogar com o filho meu de 14, 15 anos e tentar dar-lhe os instrumentos, respeitar a decisão dele fosse vacinar-se ou não se vacinar e ir acompanhando a situação de acordo com a evidência científica, que é extremamente instável. Nós não estamos num período de ciência normal, em que as chamadas normas de orientação clínica duram anos e anos e anos e anos, em que as chamadas regras e práticas e rotinas duram anos e anos e anos. Estamos num período de ciência profundamente instável. Estou a falar, evidentemente, da pandemia e do SARS-CoV-2, não é? E, portanto, estamos num período de ciência absolutamente instável, o que é fascinante para todos, mas em relação ao qual há também, sem alimentar teorias negacionistas e suspeição, etc., há factos inquietantes. Para mim, talvez o mais inquietante em Portugal tenha sido a censura feita no público ao artigo de um colega anestesista chamado Pedro Girão. Publicou um artigo online, talvez em termos, com palavras que eu não usaria para qualificar os decisores políticos na saúde, mas esse artigo depois é retirado no dia seguinte, quer dizer, isto é uma censura inaceitável e incompreensível, e, no entanto, Pedro Girão é um anestesista respeitável e, além de músico também, e, portanto, isto é perfeitamente inaceitável. Bom, eu, por enquanto, fico-me por aqui, não gosto de falar muito tempo e acho que é mais interessante dar-nos a palavra. Eu acabei por não falar dos jovens que temos aqui hoje e porque é que eles estão aqui hoje. A Teresa Salas Alves tem 19 anos, já, portanto, é estudante universitária, mas podemos dizer que, claro, é uma jovem, e que designadamente tem uma opinião favorável à vacinação, e ela diz-vos-á que tomou a primeira dose da vacina. O Lourenço Freitas tem 17 anos, portanto ainda está no ensino secundário e tem uma opinião diametralmente oposta, portanto, contra a vacinação. E acho que é muito interessante podermos colocar-lhes algumas questões e ouvirmos de boca própria o que é que os jovens têm a dizer sobre isto. Eu se calhar começava por si, Teresa. Ou seja, desde que se começou a falar da vacinação, não é? E já vai mais de um ano, primeiro dos idosos, depois da população adulta, maior ou menor adesão, nós fomos todos pensando um dia isto vai chegar, não é? Como se calhar pensou, um dia vai ser a minha vez. O que eu lhe pergunto é, se neste espaço que decorreu, se sentiu, informada e se mudou de opinião. Se alguma vez sentiu que tinha dúvidas, que vacilou para um lado, que foi contagiada por uma outra opinião. Antes de mais, boa tarde, quero agradecer pelo convite, é uma honra. Eu levei a primeira dose da vacina, como a Catarina já referiu, de facto. Há um ano ainda não tínhamos acesso às vacinas, ainda se falava na criação das vacinas e, de facto, era algo que eu
que eu ambicionava na minha vida, pessoas ao meu lado vacinadas, principalmente, no meu caso, onde tenho um padrasto com melanoma e uma mãe que tem patologias que podem agravar a Covid, caso a apanhasse. Na altura não pensei tanto e não tive tanto em consideração que seria eu ter que levar a vacina, porque eu vou ser muito honesta e visto que estamos no país onde estamos, eu pensava que até chegar à minha faixa etária ainda ia demorar muito tempo, mas graças a Deus que temos um almirante que está a fazer um excelentíssimo trabalho. Se eu inicialmente tinha dúvidas, claro, não, eu acho que ninguém toma de ânimo leve uma vacina que foi criada num curto espaço de tempo. Também tenho a dizer que se a minha opinião foi... Como é que a minha opinião foi formada? Não só porque me informei, graças a Deus temos acesso à internet, temos acesso a jornais, mas também porque em casa tenho um padrasto que é médico e que me clarifica tantas as dúvidas que eu tinha ao início e que continuo a ter. Por isso, a minha decisão de tomar a vacina neste preciso momento, porque levei há cerca de um mês, foi de ânimo leve, e continuo a achar, como o professor doutor disse, há uma inconstância de informação e de um dia para o outro as coisas podem mudar e de um dia para o outro saem novas notícias, novos estudos, mas acho que até agora sou a favor da vacinação dos jovens e eu agora hei de passar a palavra ao Lourenço, não sei, gostaria também de saber. Diga. Até que ponto é que a sua decisão de vacinação teve um foco familiar de influência e a tal questão de problemas de saúde de quem vive consigo? E até que ponto é que existiu, claro, conscientemente, algum tipo de pressão social dos restaurantes, dos sítios, dos amigos, do convívio, até do próprio grupo, não é? Da formação de uma opinião comum? Ou seja, se consegue discernir o que é que influenciou a sua escolha? Vamos lá ver. De facto, agora há uma pressão ainda maior de levar a vacina, não é? A partir do momento, e eu falo por mim, tenho 19 anos, como deve calcular, eu não gosto de ficar em casa sexta-feira à noite e tenho planos. E a partir do momento em que temos um Estado que impõe este tipo de regras de forma a incentivar os jovens a vacinarem-se, não por uma decisão propriamente médica, mas mais por um impulso e para poderem socializar, claro que teve um grande impacto na minha decisão, mas também teve o maior impacto que tive na toma da vacina foi o meu contexto familiar. Ter pais que, de facto, estão numa situação em que onde poderão apanhar o vírus, embora, porque lá está, a vacina mostrou-nos que podemos ainda apanhar o vírus. O que acontece... Estão vacinados, mas o que acontece é que a probabilidade da gravidade da doença ser menor é grande, não é? Por isso, a partir do momento em que tenho pais vacinados, eu estou mais descansada, mas nunca fico descansada a 100%. E também foi por causa disso que eu tomei a vacina, para reduzir a probabilidade de ser contagiada e também, falo por mim, tenho patologias associadas que não são gravíssimas, mas eu tenho um historial de asma, de excesso de peso, que podem influenciar pela negativa a minha saúde, caso apanhar a Covid. E voltando à questão inicial, aliás, a questão final da Catarina, até que ponto é que há uma pressão social? Há definitivamente uma pressão social. Eu sou a primeira a admiti-la, tanto da parte dos pais, porque... De facto, nós vemos os nossos pais como os donos da razão, porque querem o nosso bem, e nesta situação em que estamos a falar de saúde física, à partida nós nunca pomos em causa a possibilidade dos nossos pais quererem interferir com tal, não é? Mas a verdade é que, no final de contas, na minha idade e também com a maturidade que uma pessoa adquire com a entrada na faculdade, por exemplo, no curso onde eu estou, que me estimula muito a ter um espírito crítico,
tomei a decisão também principalmente por Eu pegava nesta questão, Miguel, e perguntava-lhe, que é exatamente aquilo que a Teresa disse. Onde é que entra aqui, também nos próprios dilemas éticos e das escolhas, a influência dos pais, a autonomia ou não do jovem, a pressão dos mídia e a pressão social? Bom, influência dos pais pode ser positiva ou negativa. O que mais há é adolescentes que se dão mal com os pais, não é? Portanto, os pais não têm que ser necessariamente o bom exemplo a imitar e a replicar para com o adolescente, independentemente dos casos concretos aqui presentes. Portanto, se o meu pai faz uma coisa, sei lá, eu fui interrogado na PIDE pelo Tinoco que tinha andado na Legião Portuguesa com o meu pai, não é? Por exemplo. O que é que eu posso dizer mais? Portanto, o meu pai, do ponto de vista político, não era propriamente um exemplo de imitação. Mas, com todo o respeito que eu tinha por ele, e amizade, e gratidão, outras coisas, como é evidente. Não quero circunscrever. Mas isto para lhe responder, a questão, portanto, os pais podem ter um exemplo positivo, um exemplo negativo, e depende da capacidade de argumentação e de literacia dos pais. Portanto, eu aí não generalizava. Quanto aos meios de comunicação social, é evidente que tem havido, já se referiu o exemplo do artigo censurado ao Dr. Pedro Girão do Público, tem havido um grande unanimismo nos meios de comunicação social. Basta dar este dado. Cerca de 15% dos portugueses não querem ser vacinados. Vocês veem na televisão, na rádio ou nos jornais esses 15% de portugueses terem vez e terem voz? Então, algo está errado. Não é preciso dizer mais nada, não é? Portanto, se esses 15% de portugueses que não querem ser vacinados, são 15, é 12, ou 16, ou 11, ou 10, que seja, veem 10% do tempo de antena nos jornais, na rádio e na televisão, ser dado a esses 10% de portugueses para terem vez e terem voz a explicar porque é que não querem ser vacinados. Portanto, há um pluralismo muito problemático, para não dizer quase inexistente. Isto tem que ser dito. Pronto. Até para que haja confiança. E eu comecei por dizer a minha intervenção dizendo que fui vacinado porque quis. Mas acho que tem que se dar a voz a quem não quer ser vacinado. Isso não tem havido nos meios de comunicação social. Dir-me-ão, eles dominam as redes sociais, mas não é nas redes sociais que o debate ser feito. Quer dizer, a democracia direta das redes digitais não é aquilo que eu ambiciono. De maneira nenhuma, sem prejuízo das redes digitais. Também faço declaração de interesse. Não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tenho LinkedIn. Bom, agora, a última pergunta, portanto, era aos pais, as redes... Os mídia, a pressão social, a que estão sujeitos os jovens, quer dizer, todos estamos, não é? Mas sabemos que nestas faixas etárias... Sim, claro que sim. É muitíssimo maior. Claro que sim, claro que sim. Lourenço, eu gostava de então ter a sua opinião, por ser contra a vacinação, Sim. que se considera informado e um bocadinho também do contexto dos seus amigos, familiares, pessoas também, como é que se insere dentro desse contexto? Sim, em primeiro lugar queria dizer boa tarde a todos, obrigado por me terem aqui. Em relação à pressão, obviamente que há pressão e a primeira coisa que devíamos questionar é o porquê de haver tanta pressão. A Teresa falou há bocadinho do almirante, por acaso não sei qual é o nome dele, Gouveia e Mel, e eu comecei a desconfiar realmente das vacinas quando vi que num país, normalmente o Tuga tem sempre a mentalidade de derrotista, que nada funciona, não é só nossa, toda a gente tem, mas quando vi algo que em papel e teoricamente seria tão complicado como vacinar tantas pessoas, a correr tão bem, eu questionei se realmente não fosse algo que já estava planeado há algum tempo, ou que não fosse algo que teria, para não ser aqui teorias de conspiração e essas coisas, mas que não seria certas pessoas a puxar alguns cordelinhos para algo correr tão bem, tão complicado aqui em Portugal. Quanto à pressão social, é a mesma coisa. Há tanta pressão social, há tanta pressão dos mídias, etc. E as pessoas têm de perguntar porquê.
O professor doutor acabou de falar dos mídia e das pessoas que não se querem vacinar, não têm voz. Normalmente, quando alguém é silenciado, ou algum grupo de pessoas é silenciado, é por uma razão. Se tenham razão ou não, mas é isso que temos de descobrir, se têm razão ou não. E silenciar essas pessoas também me deixou um pouco desconfiado. Eu cheguei a pensar, numa fase, quando me estava a informar de certas coisas, e acho que toda a gente devia pensar assim, mais vale deixar andar, ver um pouco na ideia do que é que acontece, se é seguro ou não, do que irem logo tomar a vacina. É assim, pelo menos é assim que eu penso, para toda a gente. Não responde da sua decisão? Hoje em dia é. Porque já estou... Nunca ninguém está 100% informado, mas já diria que é o suficiente e não me vacinaria. Pelo menos não agora, entende? Qual é a opinião dos seus amigos e colegas? Ou seja, se eles partilham não quererem ser vacinados, Depende ou se é dos uma amigos, exceção, se o Lourenço é uma exceção. depende dos grupos de amigos, mas a maioria dos meus amigos também são relativamente contra, também por minha influência, graças a... Pronto, sinto-me orgulhoso, não é? Mas, sim, a maioria deles diria que são contra, provavelmente não de uma maneira tão educada como se quereria, mas mais estou-me nas tintas. Portanto, a pressão no que toca a grupos sociais não tenho muita. E mesmo que tivesse, antes sozinho que mal acompanhado, não é? Portanto... Não sei se isso será a regra, não é? Nestas idades, em que há muito o seguimento uns dos outros, vamos atrás, olha porque é que ele fez, não é? A sua opinião é coincidente com a dos seus pais? Sim, muito. Se não fosse. Se não fosse, como assim? Ou seja, eu vou pegar na problemática logo inicial que o Miguel falou, que provavelmente será uma problemática muito mais jurídica, não é, do que médica, mas é até que ponto é que um adolescente entre os 12 e os 18 anos pode decidir. Legalmente não pode, porque é menor de idade. Deixa-me interrompê-la. Nos cuidados de saúde, e se eu sei bem como obstetra ginecologista, a partir dos 16 anos, qualquer rapariga pode, por exemplo, interromper a gravidez sem pedir autorização, sem o consentimento dos pais. A gente dirá, bom, interromper uma gravidez é algo extremamente íntimo, tem a ver com a sexualidade, a intimidade, etc. Ser vacinado também pode ser algo extremamente íntimo. Eu conheço, portanto, eu diria que, por analogia, pelo menos a partir dos 16 anos, eu entendo perfeitamente que deve prevalecer a decisão do adolescente ou da adolescente de 16 anos, no caso de haver contradição entre a decisão do adolescente e dos pais. Partindo do princípio, que ainda pode complicar mais a coisa, que os dois pais pensam a mesma coisa. Porque também conheço um casal, meu amigo, ele ilustre professor universitário, ela cidadã alemã de leste, Leipzig. Isto é importante, não é por acaso, porque o muro caiu em 89, ela tinha 30 anos, nessa altura. Mas um casal, meu amigo, ele ilustre professor catedrático universitário, ela cidadã alemã, ela profundamente anti-vacinas. Ele, português, professor universitário, vacinou-se e não lhe disse, o que já dá muito que pensar. Achou que devia mentir à mulher e não lhe disse. Mas é evidente que, por desgraça minha, estavam os dois em minha casa, isto é cómico atrás, estavam os dois em minha casa, quando ela descobriu que ele tinha sido na cidade. Bom, vocês não querem saber a tragédia que sobrou para mim. És um traidor, para isto, mentiste, aquilo, aquilo. Mas isto é importante. Isto não deve ser um caso isolado e anedótico. Há pessoas, isto no fundo tem a ver com a pergunta que lhe foi feita, se os seus amigos sabiam da sua opção, se os seus pais sabiam da sua opção. Há casais em que as pessoas mentem um ao outro se são vacinados ou se não são vacinados, o que é trágico, acho eu, quer dizer, se calhar há outras mentiras piores, com certeza, mas esta presenciei eu em minha casa. Sim, acerca dessa pergunta, eu acho que é bastante difícil, se não impossível, dar uma resposta 8 ou 80 acerca de se os jovens devem decidir ou não.
depende muito da questão, falou do aborto, não é a mesma coisa que as vacinas, entre outros, não é? Eu não consigo dar uma resposta de 100%, depende muito da situação, obviamente que tento sempre puxar para o meu lado e sinto mais compaixão por um jovem que está a ser forçado pelos pais a vacinar-se do que a não vacinar-se, devido às minhas ideias, é natural, mas não consigo responder a 100%. Mas queria... Relativamente ao grau de informação que acha que existe no meio, o grau de informação, se há um esclarecimento. Baixo, naturalmente baixo. Ou seja, porque há tanto acesso, não é? À informação, ao digital. Acaba por ser assim. não é? Há demasiadas Mas- coisas mas há pessoas que simplesmente não se interessam. Um desinteresse geral. A malta quer viver e o resto é para depois. Pronto, é natural. Tinha uma questão para lhe colocar relativamente a vacinas fora do Plano Nacional de Vacinação. Portanto, quando ele começou a aparecer dos pneumocócitos, a Bexero, meningite, portanto, ou seja, parece-me, aquilo que eu julgo conhecer, é que o pediatra receita determinada vacina que não pertence ao Plano Nacional de Vacinação e compete aos pais decidir se vamos vacinar ou não, temos dinheiro ou não para suportar este custo bastante elevado das vacinas. O médico pediatra prescreve a vacina e como é que deve ser feita a toma, que varia de acordo com a ideologia do médico pediatra, como varia em função da criança. Ou seja, se eu me dirigir com o meu filho a um centro de vacinação com a minha vacina na mão, comprada na farmácia, se eu não levar a prescrição do médico pediatra, ela não me é administrada, porque carece do plano de toma. Ou seja, o que eu pergunto é se aqui não existe uma situação de excepcionalidade tal em que se banalizou a vacina do chega lá e toma. O médico pediatra não foi ouvido, não há uma prescrição, há simplesmente uma decisão. Sim, isso é um bocado verdade, mas eu gostava de ouvir a Graça sobre isto. Está ali uma ilustre pediatra, porque eu pode-me escapar qualquer coisa e detesto falar daquilo que não conheço bem. Sim, mas se ela quiser depois. Mas vou dizer só uma coisa. Ponto 1, lembrar que não faltou quem quisesse defender a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid. Vindo de quem menos se esperava. Leia um artigo do Expresso há um ano e tal, do Francisco Louçã, por exemplo. Ou talvez esperassem que... Bom, ele escreveu um artigo e 15 dias depois eu escrevi um artigo no Expresso, em 29 de agosto de 2020, dizendo a vacina contra a Covid não deve ser obrigatória. A própria Diretora-Geral da Saúde, em agosto de 2020, defendia que a vacina devia ser obrigatória. Felizmente, no dia em que saiu o meu artigo, o Primeiro-Ministro disse que não, que também devia ser obrigatória. Mas não faltou quem quisesse. Bom, obrigatória não é, mas há muita maneira de a tornar quase obrigatória, não é? Com a pressão na comunicação social, sem dar vez nem voz a quem não quer ser vacinado, com a necessidade do passaporte imunitário, de certificado imunitário, com a necessidade de ter que mostrar uma série de documentos, etc., ou de fazer testes cada vez que se vai jantar fora, ou que se vai a um restaurante, ou que se vai a um cinema, ou que se vai a um teatro. No fundo, a questão é esta. Com outras vacinas em que se exigia, como foi dito, e bem, em que se exigia uma prescrição, uma receita de um pediatra para que a vacina fosse dada. Neste caso, há talvez um excesso de facilitismo ou um excesso de adesão, sem sequer se exigir, por exemplo, que se eu tenho dúvidas, alguém pode chegar a um centro de vacinação. A gente assina lá o documento completamente informado, eu sei. Mas eu também assinei quando fui vacinado em Santa Maria com as duas doses da AstraZeneca. Mas, verdadeiramente, estarão os centros de vacinação habilitados a responder às dúvidas de quem lá chega e diga, olha,
Eu estou cheio de dúvidas em relação à vacinação por isto. Com quem é que eu posso falar durante meia hora sobre isso? Será que estava a gente habilitada para isso e disponível? Eu acho que devia estar, não é? Como é óbvio. Provavelmente não será essa a função que eles acham que têm, não é? Os centros de vacinação. Eu, se calhar, como o Miguel tinha dito, não é? Se temos uma pessoa tecnicamente, cientificamente habilitada para falar da questão da vacinação, não sei, doutora Graça, se gostaria de... Nós temos o microfone. Eu sou neonatologista, portanto, e não percebo de vacinas o mínimo. Pode-nos só dizer o seu nome, que eu só percebi, doutor... Graça Oliveira, eu sou obrigada. neonatologista, não sou pediatra, sou neonatologista, sei de vacinas dentro da pediatria. Só para dizer que não há vacinas obrigatórias em Portugal, só existe uma, que é o tétano, que os adultos, portanto as pessoas fazem as vacinas porque querem. E não são obrigatórias porque se houver algum efeito secundário, o Estado seria obrigado a indemnizar se fosse obrigatório. Por isso é que as vacinas não são obrigatórias, pura e simplesmente por uma questão técnica e financeira, não é? E legal. E, Que eu portanto, pergunto nenhuma se também delas. não Mesmo há essas, aqui fora uma... do calendário, neste momento só existe uma, porque todas as outras são pagas pelo Estado, são gratuitas e, portanto, o pediatra receita porque é necessário e porque vai ter um desconto da vacina. Portanto, se eu fosse comprar era caríssima. Portanto, o Estado comparticipa. Também as próprias vacinas dos adultos, por exemplo, a do pneumococcus, também só com prescrição médica é que é dada, portanto... Eu lhe perguntaria se não há aqui também uma certa desvirtualização do papel do médico na decisão da vacinação contra a Covid. Eu sinceramente acho que era uma grande responsabilidade pôr isto nas mãos dos pediatras. Acho que não fazia sentido nenhum os pediatras tomarem essa responsabilidade. Eu acho que isso... Agora, Obrigada. realmente, eu estou dentro, no alinhamento com os meus colegas de Santa Maria, que acho que realmente entre os 12 e os 15 anos... Entre os 12 e os 15 anos, até termos mais certezas a nível científico, que se deveria vacinar sim, e sim, os grupos de risco, as crianças vulneráveis, porque aí a doença é grave e realmente tem complicações. Agora, a decisão foi outra, mas eu estou em alinhamento com o Dr. José Gonçalves e com o Dr. Francisco Abcacis, aliás, são nossos colegas, nisso eu estou perfeitamente de acordo. Agora que realmente, por exemplo, temos tido casos de crianças, adolescentes, por exemplo, com comorbilidades, situações graves, temos tido, são raras, mas temos realmente as crianças com obesidade, com comorbilidade, essas sim. Agora, até termos algo mais certezas, a minha opinião é que deveríamos esperar, não faz sentido. Mas pronto. Muito obrigada pelo seu contributo. Eu acho que neste momento estaríamos em condições de passar a palavra e promover algumas questões que tenham a formular aos nossos convidados. Estava aqui uma senhora a pedir falar. Eu peço desculpa, é que eu não consigo ver. Boa noite. Boa noite. O meu nome é Pedro Policarpo e a minha pergunta, vou tentar relacioná-la com o tema da ética, que me parece muito importante para esta questão que nós estamos a tratar da pandemia. Em relação à vacinação, eu vou fazer muito de Frank Sinatra, que é falar e andar ao mesmo tempo. É para ir para onde, António? Está bom aqui? Obrigado. Adoro estar nesta cidade maravilhosa. Obrigado por terem vindo. Como eu estava a dizer, a vacina parece-me um instrumento fundamental no combate à pandemia. Nós temos a questão, por um lado temos as pessoas que já estão vacinadas, portanto nós somos um dos melhores países do mundo na taxa de vacinação. Claro que ninguém relaciona com o facto de também sermos dos países mais atrasados da Europa, mas são correlações que podem não estar necessariamente relacionadas. No entanto, nós temos, como o Sr. Professor disse,
temos 15% das pessoas que não estão vacinadas. Estamos a falar de uma minoria. Essa minoria é um problema em relação a todo este processo de combate ao vírus, porque fazem com que as pessoas que já foram vacinadas não estejam protegidas. Portanto, o facto de haver pessoas que não estão vacinadas é um fator de desproteção das pessoas que já se vacinaram, porque a vacina aparentemente não as protege. Acho que é isto. E a minha questão tem a ver com o seguinte: esta minoria que é designada como negacionistas, eu acho que negacionista é uma coisa assim um bocadinho feia, porque os negacionistas foi o termo que nós utilizamos para designar as pessoas que negam que tenha havido o Holocausto. Como acho que aqui ninguém nega que tenha havido o Holocausto, eu tenho um outro termo para isso, que é os vacinossexuais. Portanto, nós estamos a falar de uma minoria. Nós durante muito tempo tivemos problemas com minorias sexuais. Hoje em dia, isso já não é um tema. Portanto, acho que foi um avanço que nós, em termos sociais, tivemos do ponto de vista ético, de integrar aquilo que são classificados como as minorias. E a minha pergunta é: que medidas é que nós podemos ter para minimizar a dificuldade que estas pessoas, estes vacinossexuais, vão ter no seu dia-a-dia? Porque é óbvio que a vacinação não é obrigatória, e agradeço a lembrança da sua doutora, mas, por exemplo, a vacinação a mim não faz falta, porque eu sou uma pessoa muito pouco social e, portanto, não vou ao futebol, não preciso ser vacinado, como também não viajo, também não preciso ser vacinado, não saio ao fim de semana à noite, também não preciso ser vacinado. Portanto, a mim não me transtorna muito. Mas eu tenho 4 filhos e o meu filho mais velho tem 16 anos. E eu gostava que ele fizesse estas coisas que eu fiz quando também tinha 16 anos. Quais é que são as medidas que nós podemos ter para proteger esta minoria de vacinossexuais? Obrigado. Obrigada, Pedro. Miguel, quer responder? Quero. A recusa da vacina é tão... que é de... contra a varíola. E, portanto, a recusa da vacinação, repito, é tão antiga quanto a primeira vacina. E sempre assim foi, sempre houve enormes protestos em todo o século XIX, em Inglaterra, nos Estados Unidos, assim por diante, e assim vai ser. Mas a questão, como é... Pedro? Ricardo. Qual é o seu apelido, Pedro? Ricardo. Pedro Ricardo. Policarpo. A questão que o Pedro Policarpo põe é importante e ocupa hoje grande parte da preocupação científica, que é como saber dialogar sem arrogância, sem pesporrência, sem altivez, sem capricho, com aqueles que não pensam como nós e que não têm o nosso comportamento e que, portanto, contrariamente comigo, fui vacinado. No fundo, mutatis mutandis, eu como obstetra, de vez em quando tenho que lidar com grávidas que me dizem: doutor, eu quero ter o parto em casa. Ora, como é que eu lido com uma grávida que me diz que quer ter o parto em casa? E quando ela me diz, eu ainda fico feliz, porque aí dá para falar com ela. Porque o que me deixa profundamente infeliz, também já me aconteceu, é julgar-me, ter a imodéstia de me julgar bom médico e bom obstetra, e quando vejo uma grávida já depois do bebê ter nascido, eu lhe digo: então, onde é que nasceu o seu bebê? Acabou por não nascer em Santa Maria, mas estou aqui a ver no computador que não nasceu cá no hospital. Onde é que ele nasceu? Ó, doutora, não quis dizer, mas eu sempre pensei ter o bebê em casa, e tive o bebê em casa. E nunca lhe disse durante a gravidez. E eu aí tenho que pensar em que é que eu falhei redondamente como médico. Isto só não acontece a quem não é médico. Bom, agora no caso das vacinas. No caso das vacinas, eu devo dizer, já agora, que em Portugal sou contra o parto em casa, por razões que nos variam muito bem. No caso das vacinas, a questão que se põe é como dialogar com quem não quer ser vacinado. Primeiro temos que saber que as pessoas não querem ser vacinadas. É preciso que elas nos digam. Eu acabei de citar há um quarto de hora o exemplo de um casal do meu amigo, em que ele não tinha dito à mulher que estava vacinado. Bom, portanto, é preciso que as pessoas comuniquem a verdade, que partilhem a verdade e que sintam que não vão ser
apocados, diminuídos, criticados, ridicularizados, este tipo é doido, é atrasado mental, é um negacionista, ou está a soldo dos russos. Os russos é que apoiam os movimentos negacionistas da Europa, a política do Putin, como já ouvi dizer, e coisas assim por diante. Bom, portanto, é preciso saber dialogar, é preciso compreender quem pensa diferentemente de nós e compreender as razões. Isto tem muitas vezes a ver com traumatismos, com histórias, com má informação, etc. E por maiores que sejam os incentivos à vacinação, há estados nos Estados Unidos em que oferecem cervejas às pessoas para ser vacinadas, noutros sítios em que se pagam $100 para as pessoas serem vacinadas, já não é obrigatório, já se paga às pessoas para ser vacinadas, e assim por diante. E é importante que haja transparência na informação. E uma coisa que eu comecei a minha primeira intervenção foi sobre a declaração de conflitos de interesse. Conflitos de interesse não são só financeiros, mas são sobretudo financeiros neste caso. E é evidente que há muita gente a ganhar muito dinheiro com esta história das vacinas. Vocês já ouviram algum comentador, médico, virologista, epidemiologista, na televisão dizer: eu, desde que começou a pandemia, ganhei tanto, devido à pandemia? Já viram alguém dizer isto? Nunca ouvi. Ora, isto é grave, porque obviamente que há muita gente que está a ganhar, porventura legitimamente, muito dinheiro. Seja com vacinas, seja com testes, seja com máscaras, seja com testes rápidos, testes de antigênio, PCR, seja na saliva, seja no sangue. Bom, não interessa. E, portanto, eu acho que devia haver alguma reflexão também na comunicação social sobre a declaração, essa talvez sim obrigatória, de conflitos de interesses financeiros. Pronto. E aí, já viram alguns jornalistas, já viram algum debate sobre isso na televisão? Já viram algum artigo nos jornais sobre isso? Bom, eu escrevi vagamente, e nas minhas aulas, obviamente, falo. E é uma pergunta obrigatória, quase sempre, nos pontos escritos para os alunos do primeiro e do quinto ano da Faculdade de Medicina de Lisboa, quando lhes faço perguntas sobre isto. Mas a questão não é essa. A questão não é apenas essa. A questão é que, por maior que seja a nossa capacidade de diálogo, de persuasão, de respeito pela diferença, haverá sempre um número residual de 5 a 10% de pessoas que não quer ser vacinado. Ponto. Mas isso não tenhamos dúvidas. Será por motivos irracionais, será por traumatismos, será por razões inconscientes, psiquiátricas ou psicológicas, ou o que queiram, não sei, mas todos nós temos direito a isso, quer dizer, nenhum de nós é perfeito em termos de saúde mental. Portanto, e aí a sociedade tem que estar preparada para isso, e evidentemente ninguém no seu perfeito juízo defende como é dizer, a vacinação obrigatória. Há um grupo especial, que é o dos profissionais de saúde e o dos professores, em relação aos quais muita tinta irá correr, porque, por exemplo, em França, há 2 meses, se decidiu que os profissionais de saúde devem ser todos obrigatoriamente vacinados. E que os professores de escolas públicas ou privadas devem ser também todos obrigatoriamente vacinados. Eu penso que isso poderá chegar a Portugal rapidamente, veremos. Se isso traz alguma polémica ou se isso é aceito pacificamente. Obrigada, Miguel. Vamos passar a palavra a outra pessoa que esteja inscrita. Boa tarde. Boa tarde. O meu nome é... Eu gostava de dar aqui duas perguntas, se me permitissem. Eu, ao contrário da pessoa que interveio, viu anteriormente, não faço qualquer distinção entre cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. Eu nunca fiz, também tenho vários filhos, frequentaram escolas, nunca perguntei nas escolas quem seriam os coleguinhas dos meus filhos que estavam ou não vacinados, porque, como disse, eu sou professora e muito bem, não vacinados sempre houve toda a vida. Posto isto, eu acho que há aqui, talvez nesta conversa, falta aqui talvez modéstia à parte de uma perspectiva um bocadinho jurídica de todo o tema que envolve isto. Antes de mais nada, em primeiro lugar, e se me peço que me desculpem, antes dos 16 anos não pode haver prática de qualquer ato médico sem o consentimento dos representantes legais ou dos pais. E, portanto, isto levanta logo do ponto de vista jurídico, como podem imaginar, inúmeros problemas. Nomeadamente com a abertura hoje dos tribunais, posso dizer-vos que entraram em catadupa dezenas de processos em tribunal referentes a casais que, como disse o seu professor também, não se entendem dentro da própria casa.
A vacinação. Exatamente. E o processo concreto para resolver este tema é o processo tutelar cível. Já foram decididos, arriscar-me a dizer nas comarcas próximas de Lisboa, centenas de processos tutelares cíveis sobre esta matéria em concreto, de casais que vivem em comunhão, em comunhão. Não estou a falar dos que estão separados. Depois, já agora, e para não me alongar, como é apanágio dos profissionais da minha área, eu, em relação aos jovens, sempre pugnei por ensinar os meus filhos a pensarem, sozinhos pela cabeça deles. E fico muito contente de perceber que, pelos vistos, parece que de todos eles aprenderam a mensagem. Acho que isso é fundamental, seja neste contexto ou noutro qualquer. Em segundo lugar, gostava de perguntar muito objetivamente qual é a taxa de mortalidade deste vírus hoje? Porquê? Porque se eu estiver em tribunal e perguntar e provar qual é a taxa de mortalidade deste vírus, a vacina é um não tema. E é nessa sequência que nós temos tido muito sucesso nos processos tutelares cíveis, que posso também dizer-vos que daqueles que conheço, que são muitos, nas comarcas próximas de Lisboa, cerca de 99% foram decididos a favor da não vacinação dos jovens com idade inferior a 16 anos. Eu penso que todas estas coisas querem dizer, hão de querer dizer, enfim, hão de levantar pelo menos alguma necessidade de reflexão. Quanto ao resto, eu acho que são questões sociais acessórias e não valorizo. Eu, como comecei por dizer, não faço distinção entre o A, o B ou o C. O que eu acho é que numa sociedade democrática é fundamental que cada um tenha a liberdade de decidir. E só o facto de, pela primeira vez na história da medicina, haver uma campanha de marketing monumental à volta de um determinado produto médico, eu não sou médica, nunca discuti ordens de médicos, mas só o facto de haver uma campanha enorme de marketing, já de per si, a mim, levanta-me dúvidas. Portanto, pronto, taxa de sobrevivência do vírus versus marketing das vacinas, e acho que o resto, para mim, o que é importante é que cada um possa ter absoluta liberdade para decidir aquilo que toma ou deixa de tomar. Muito obrigada, Rita. Tiago, vai passar. Há mais alguém inscrito para... Não sei, mas agora queria fazer uma pergunta. Porque eu acho que estamos aqui a... Bem, boa tarde, o meu nome é Tiago Lucena, sou membro fundador da Associação da Cidadania 21. Não costumo falar, mas desta vez achei que o tema é muito importante, porque ao final de uma hora não falámos daquilo que me parece ser o ponto de partida desta conversa. A vacina não é imunizante. Logo, não há aqui uma questão de coletiva a ter que ser abordada, não há nenhuma moral que me possam impor a mim para me sujeitar a um tratamento experimental que me protege de doença grave como única promessa de marketing que ela tem e que tem que ser comprovado, sendo que já temos o caso de Israel, temos o caso do lar de idosos aqui em Danha Nova, que demonstram que mesmo essa promessa de proteger de doença grave pode não ser cumprida nos 95%, 97% dos estudos das próprias farmacêuticas iniciais. E, portanto, eu não percebo porque é que esta discussão tem que existir, porque eu não entrei aqui e não me perguntaram se eu tinha a vacina da BCG, que por acaso tenho. Tenho o meu boletim de vacinas em dia, tomei a vacina da pneumonia há 2 anos, não sou anti-vacinas, mas eu tenho o direito de não tomar um tratamento experimental que ninguém me pode dar garantias. E qualquer pessoa que se convença que há uma garantia de segurança está perfeitamente desinformada, por mais que telejornais que veja e mais especialistas que veja no público ou no Diário de Notícias, porque o facto científico, e posso dizer que tive hoje 2 horas a falar ao telefone com uma investigadora ligada à tecnologia mRNA e ela não se vai vacinar. Portanto, há qualquer coisa aqui de muito estranho quando estão a tentar forçar não só a segurança como um valor garantido, quando ninguém pode dá-lo, e é mentiroso quem o faz. Podem dizer que eu sou um crítico, um desconfiado,
mas nessa discussão eu tenho mais razão do que a pessoa que diz que é garantidamente 100% seguro. Essa segurança vai ser garantida ao final de 10, 20, possivelmente 30 anos. E há fortes possibilidades de muitos problemas. Essa investigadora falou-me de milhares de possibilidades que já foram verificados até no próprio desenvolvimento desta tecnologia, porque de facto já há 20 anos que se trabalha nela, tem um grande potencial, pode resolver muitos problemas no mundo, mas ela não está nessa fase de maturidade e nós estamos numa experiência. E as pessoas não falam disso, falam como se os testes de segurança iniciais... O Dr. Francisco Abcacis tocou num ponto muito bom numa das intervenções dele, que é, fazem testes em 1000 crianças, tudo bem, mas isso temos um efeito adverso a cada 10.000 crianças. Nesse estudo a 1000 crianças não passa. E nós vamos ter muitos problemas de saúde, estamos a tê-los, a morte súbita de repente tornou-se um tema nas praias, temos uma rapariga em Castelo Branco que morre 4 dias depois de se vacinar, temos uma rapariga atleta de 17 anos que de repente ficou incapacitada, porque na Eudra não só é importante ver as mortes já ligadas às vacinas, mas os incapacitados é igualmente importante, porque uma incapacitação para a vida é uma morte em vida. E as pessoas, são mais de 20 mil mortes na Europa de consequências das vacinas, todas as vacinas, mas há incapacitados, o número ainda é mais assustador. E eu não percebo qual é que é a discussão quando a vacina não é imunizante. Portanto, ninguém está a proteger ninguém, vocês não... São gravíssima que anda a circular. Ninguém protege ninguém com esta vacina. Eu protejo-me a mim como eu protejo-me com a vacina da BCG que eu tenho. Se eu tiver tuberculose... Eu vou ter, a probabilidade de eu ter uma doença menos grave é alta. Sabemos que a vacina da tuberculose, por exemplo, tem uma taxa de eficácia muito baixa. Portanto, não é também um santo grau da tuberculose. Mas eu tomei essa decisão no meu silêncio, na minha vida pessoal. Nunca foi pedida essa vacina para entrar num espaço comercial. Nem nunca se falou nesse aspecto. E aqui há uma questão ética que eu acho que é muito mais grave do que a vacina em si, que é a segregação sem fundamento científico. Quem quer estar vacinado está, quem não quer não está, a vacina não é imunizante, não há imunidade de grupo. Logo, não há uma moral coletiva que me obriga a mim, individualmente, a vacinar-me para proteger o outro. Logo, não pode haver fator de segregação. E a segregação que está a ser feita, porque nós estamos a ser colados como anti-vacinas, é errado. Eu não sou anti-vacinas, tenho o boletim, como eu disse, em dia, vacinar-me-ei com qualquer vacina que se prove eficiente e segura, mas eu tenho o direito ao meu consentimento informado e tenho o direito a ler e a pesquisar sobre a segurança desse tratamento ou dessa vacina. Não numa loucura de 2 anos em que desenvolvemos uma vacina, tudo bem que tinha bases para trás de décadas de investigação, mas nós estamos no primeiro trial humano e logo em massa, e logo com uma coação para vacinar a população inteira, e logo com um layer de segregação de eu não ser vacinado. Portanto, mais grave do que os 15% de que não se querem vacinar não serem ouvidos, é toda a sustentação que é falsa. E é só isto que eu gostava que refletissem um bocado, porque nós já estamos a discutir passos à frente de uma base que tem que ser discutida antes de mais, que é qual é que é a ética de campanha de coação que eu estou a ser feito, de ser pressionado pelos meus pares, de se meterem na minha vida, pessoas que nem sequer sabem o que é que se passa na minha vida, mas perguntam-me se eu estou vacinado, quando essa vacina não impede nada. Porque eu vou me infectar à mesma, vou contagiar à mesma, e a questão é pessoal de se eu quero ter doença grave ou não. Sendo que há uma coisa muito importante com que eu fechava, que é, entretanto, no meio de virologistas e veterinários que nós todos nos habituámos a ouvir, há um senhor que é só o epidemiologista mais respeitado do planeta, que tem 350 mil citações, a maioria das pessoas que não está neste lado dos 15% nunca ouviu falar dele, mas é só o epidemiologista mais respeitado. E as epidemias pertencem aos epidemiologistas, como os carros pertencem aos mecânicos e as crianças pertencem aos pediatras. E eu gostava que refletissem sobre isto. Isto é um estudo de Stanford, o John P. Ioannidis. Este nome, qualquer pessoa que tenha estudado minimamente epidemiologia tem que se passar por este nome, porque ele é o Einstein da epidemiologia. E até vou começar pelos 40, 49 anos, porque isto é quase cómico. Taxa de sobrevivência dos 40 aos 49 anos, 99,920%. Tenho tantas probabilidades de morrer afogado como morrer de Covid. Isto é um estudo científico em revisão, mas feito pelo Einstein da coisa. Dos 20 aos 29 anos, a probabilidade a taxa de sobrevivência é 99,986%. E a probabilidade de uma pessoa morrer nesta faixa etária é a mesma do que morrer com uma insolação solar. Acho que nunca fechámos as praias no verão.
E do 0 aos 19 temos uma taxa de sobrevivência de 99,997, o que dá uma possibilidade de morrer, desculpem, a probabilidade de morrer é a mesma do que morrer de um objeto cortante. Mesmo assim os bebés não caem aos pontapés, como podem calcular, com objetos cortantes. Portanto, nós estamos a falar de uma coisa que, tudo bem, veio uma primeira vaga, os mais frágeis morreram, mas nós estamos a falar de uma coisa que está perfeitamente a entrar em estado endémico, perfeitamente gerível pelo nosso Serviço Nacional de Saúde, mas a conversa está aqui atrás, que é porque é que estão a usar isto como coação para me segregar e para me forçar a fazer um tratamento experimental da qual ninguém me pode dar garantias. E a minha segurança, a minha saúde, antes de mais, antes de eu proteger o outro, que é um falso fundamento, eu tenho que me proteger a mim. Muito obrigado. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu permito-me discordar desta intervenção última. A vacina é imunizante, mas não é como nenhuma delas. Posso? Porque eu não interrompi. A vacina é imunizante, mas não é como nenhuma vacina é imunizante a 100%. Nenhuma vacina imuniza a 100%. Nós dizemos que em medicina a 100% só há a morte. Portanto, a vacina é imunizante. Nos casos de 60%, 70%, 80%, 85%, etc., nos diferentes grupos etários, e podemos interrogar por quanto tempo. Essa é que é a grande questão. Pode imunizar 60% da população com idade superior a 65 anos. Faz conta. Por quanto tempo? Não sabemos. Depende se há fatores de risco, se não há fatores de risco, e por isso há vacinas que têm 2 doses, e neste momento há uma longa discussão nas vacinas com 2 doses, se deve haver uma terceira dose, se essa terceira dose deve ser monovalente ou bivalente. Em alguns países, Israel, Alemanha, França, há algum consenso que sim, que deve haver a terceira dose, sobretudo para pessoas imunodeprimidas e vulneráveis. A terceira dose não tem que ser necessariamente igual à primeira e à segunda. Na vacina da Janssen, que só tinha uma dose, a discussão é se deve ter a segunda. Portanto, dir-me-á, é uma discussão endless, sem fim. E então, às tantas, isto nunca mais acaba. É a segunda, a terceira dose, e depois haverá uma quarta, e até que isto se torne endémico. Agora, não posso aceitar dizer-se a vacina não é imunizante. É parcialmente imunizante, com taxas de duração que não são permanentes, como é, por exemplo, o sarampo, e, portanto, não há comparação possível entre este vírus e o sarampo, ou a febre amarela, ou coisa que valha. Eu sei que não concorda comigo, mas eu também não concordo consigo. Teresa, tem alguma coisa a acrescentar sobre o que... Só para esclarecer, só para não ficar Sim, dúvida mesmo Tiago. para quem está a ouvir. O imunizante não é em relação à pessoa. A pólio, a varíola, a varicela podem ser erradicadas porque aquelas vacinas imunizam a pessoa de ser infectada e contagiar. A BCG da tuberculose, por exemplo, porque é paralela com esta, protege de doença grave, mas não é imunizante. Eu digo imunizante no sentido de imunidade de grupo. Que a vacina confira anticorpos que imunizam a pessoa para doença grave, individualmente é uma coisa. Eu disse imunizante no contexto de imunidade de grupo, em que conseguimos de facto erradicar um vírus. Estamos de acordo, aí, ainda bem que fez essa precisão, aí estamos de acordo, porque quando andámos meses e meses e meses a dizer e escrever e propagandear, quando 70% da população, em geral, não era apenas a população adulta, quando 70% da população em geral estivesse imunizada, íamos obter imunidade de grupo, depois já se dizia que era 75, depois já se dizia que era 80, e agora já há quem diga não vai haver imunidade de grupo com estas vacinas. De acordo? Não quer dizer que individualmente as pessoas não estejam imunizadas e que não tenha havido ganhos significativos. Pois já agora deixa-me dizer uma coisa, a questão que punha importante da mortalidade. É que o problema não é só a mortalidade, o problema é chamada morbilidade também, aquilo que se chama o long Covid. Portanto, as pessoas persistem com sequelas do Covid, nível cardíaco, pulmonar, neurológico, porventura na própria fertilidade, fecundidade. Há muita coisa que a gente ainda hoje não sabe. Eu penso que temos em condições de dar a última palavra, antes de passar ao Miguel, à Teresa. Quer intervir? Não, eu ia fazer um little disclaimer, como os ingleses diriam. Claramente, já percebi que a minha opinião está em minoria, não é?
mas embora esteja em minoria, independentemente de tudo, acho que é importante estarmos os dois aqui e respeitarmos a opinião um do outro. É o principal. E, de facto, acho que há uma ostracização da comunidade que não se quer vacinar. E não digo o contrário, mas acho que aí estamos a falar também de um fenómeno de marketing e também podemos agradecer a pessoas mais exuberantes, porque há uma coisa aqui que todos nós podemos concordar. Quando abrimos o telejornal, vemos manifestações no Vax, não vemos as pessoas como vocês, que têm a vossa opinião, que sabem estruturá-la, mas vemos outro tipo de pessoas, como expõem a sua opinião, que tipo de cartaz é que portam e que tipo de argumentos é que utilizam. Se a opinião deveria ser censurada, não, graças a Deus vivemos numa democracia, mas infelizmente... Se nós vemos que há censura na comunicação social, não é? Porque existe, será que estamos mesmo perante uma democracia? Estamos num debate mais complexo, não é? Uma democracia é um sistema político que não tem muito a ver com a censura Claro. na imprensa ou ter. Expressão. Pois, infelizmente, não existe. Não está em causa para vocês a liberdade de expressão? Podemos dizer que há alguns aleijões à democracia. Claro que é. Quando a DGS diz a vacinação não é obrigatória, a vacinação é facultativa, mas recomendamos fortemente a vacinação. Isto não há... É revelador de uma postura, não é? É não dar escolha, no fundo. Eles dizem certas coisas e fazem certas coisas para não mostrarem que realmente ou te vacinas... Mas o eles é o Estado. Exatamente, sim. A Direção-Geral de Sim, Saúde claro. é uma entidade Ou te vacinas, ou não fazes isto, ou não fazes aquilo, ou não fazes aquilo. É um aperto, é um sufoco e acaba por ser a única escolha realmente vacinar-se. Então, eu já tenho casos de pessoas que conheço que costumavam ser muito contra as vacinas, mas de tanto enfiarem cotonetes até para cima do nariz, decidiram vacinar-se, só porque sim. E eram completamente paranoicas de que iam... É uma maneira de lá chegarmos, não é? Forçarmos e criarmos limites. Miguel, uma última intervenção, porque eu sei que está com o tempo limitado. Agradecer a oportunidade de Muito aqui ter estado obrigada, em nome da convosco. cidadania. Obrigada, Obrigado. Teresa, obrigada, Lourenço. Obrigada a todos os presentes. Obrigado, Lourenço. Continuação de boa noite.